E aí galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal Jason Arts. E hoje eu vou refazer um desenho antigo e de quebra eu vou te ensinar como eu como eu pinto um desenho hoje em dia. Então eu vou refazer esse desenho antigo aqui. Eu vou colorir ele, fazer line art e colorir. Então eu vou te mostrar como que eu seleciono as cores e como que eu pinto hoje em dia. Então bora lá pro vídeo, mas antes eu quero te dar um recadinho super rápido, então se liga aí. Está cansado de fazer desenhos iniciantes como esse e quer melhorar e fazer desenhos assim? Ou quem sabe você está colorindo da maneira errada e quer aprender a colorir da maneira certa? Ou quem sabe você quer aprender a desenhar somente usando canetas? E fazer desenhos realistas como esse, usando apenas grafite? Hoje você pode aprender tudo isso no mesmo lugar, no meu curso de desenho online. Pois lá você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais. Para mais informações e para se inscrever no meu curso de desenho online, é só acessar o link que está na descrição e no comentário fixado. Eu gosto muito de começar colorindo com a cor básica, uma cor sólida aqui. Então eu escolhi um cinza para colorir toda aqui a personagem. Então a gente vai colorir aqui todos os pedacinhos que tá sobrando. Você colorindo primeiro uma base sólida do seu personagem, a line art, né? Você pode usar várias técnicas, inclusive a gente poderia começar com as sombras aqui, depois só mesclar as camadas. Mas eu vou começar aqui primeiro colorindo os olhos, tá? Então eu vou apagar aqui, utilizar a cor branca para os olhos, que me incomoda muito desenhar sem começar pelos olhos, então é a primeira coisa que eu faço. Eu vou pegar um pincel aqui seco e eu vou estar procurando a cor aqui para a pele dela, tá? E acabei colorindo a pele dela com toda uma cor sólida, com um pincel seco, e não se preocupe com esses detalhezinhos que vai ficando aí, tá? Depois a gente corrige na pintura. Então eu escolhi aqui um castanho para os olhos dela e depois eu seleciono um marrom mais escuro e também faço ali uma sombra no olho, e desse marrom mais escuro eu passo para um marrom mais claro e depois eu já mesclo com um amarelo e coloco também ali uma luz que tá batendo ali no olho dela, então dá um efeitozinho super legal esse roxo. A gente já vai trabalhar uma camada com as luzes, tá? Então eu vou trabalhar aqui as sombras desse lado aqui esquerdo, as sombras em roxo, tá bom? Sempre gosto de fazer isso, trabalhar uma camada com as sombras e luzes. Então, desse lado aqui esquerdo vai ser as sombras em roxo. Eu acabei cometendo um erro também aqui, que eu acho que acontece com muita gente, e comigo principalmente. Essa foi minha reação quando eu percebi que eu não tinha feito uma camada diferente. Então não dá pra recuperar. Mas é isso aí, a gente faz no final. Mas no final do desenho eu vou fazer de novo, e é bom que fica até de base pra gente fazer. Então, desse lado direito aqui eu usei uma cor. De um lado tem uma luz amarela iluminando ela, e do lado esquerdo uma luz, a luminância roxa, ou você pode pensar como uma sombra também. Eu já vou começar a trabalhar aqui os tons mais escuros para fazer um gradiente aqui nessa gola da jaqueta dela. A gente pode estar trabalhando um preto e depois a gente vai escolher um tom de azul bem escuro, um azul marinho bem escuro, e trabalhar ele com um azul mais claro, mesclar essas cores, tá trazendo essa sensação de degradê e que o tecido da blusa ali está sendo influenciado pela luz. E desse lado aqui esquerdo, tá, gente? Ele vai ser um pouco mais escuro pela influência ali de luz, ou seja, a ausência de luz, na verdade. Então esse lado esquerdo vai ser um pouco mais escuro, então vou trabalhar bastante com o azul escuro nessa jaqueta dela. Eu também trabalhei aqui já os detalhes aqui em branco e um detalhezinho em vermelho ali para a manga da jaqueta dela. E aqui essa parte mais escura, tá, gente? Onde fica a blusa dela, atrás da blusa dela, eu gostei de fazer um contraste. Então vou colocar um preto bem forte, se contrastando com esse azul, passando para o azul e depois passando para esse azul claro, esse azul mais claro. Então a gente vai trabalhando assim com o pincel. Então eu vou trabalhando primeiro com um pincel seco para fazer a marcação onde vai ser aquele pico de cor. Depois eu vou passando com um pincel suave para suavizar essa transição de uma cor para outra, tá, gente? Eu já ensinei como fazer transição de cores aqui nesse canal, então se você quiser ver tem aqui no card. E desse lado aqui a gente pode utilizar outra técnica, que pode ser a técnica de pintura de anime. A gente vai separar em blocos primeiro. Estou usando aqui a ferramenta de laço, tá? Para a gente não sair aqui da marcação que a gente quer colorir. Então separei aqui, ó, no preto, no azul escuro e no azul claro. Então depois eu seleciono tudo de uma vez, essas cores, e misturo elas de uma forma homogênea e de uma forma mais realista, onde as partes mais escuras tendem a ficar ali mais para trás, mais escondidas, né? E aqui, para a jaqueta dela desse lado aqui direito, tá, gente? A gente vai trabalhar esse detalhe aqui, que é para trazer uma sensação de profundidade nessas dobras da jaqueta. Então áreas mais escuras tendem a parecer que estão mais profundas ali no tecido, áreas mais claras tendem a parecer que estão mais altas no caso, né? Então isso a gente vai brincar bastante com esse jogo aí, fazendo essas dobras aí para essa jaqueta dela. E aqui vamos selecionar toda a área aqui da blusa dela para a gente colorir com a cor sólida. Eu acabei escolhendo esse branco neve, tá? Então depois vou pegar uma cor mais escura, um cinza mais escuro, para trazer uma sombra aqui no peitoral dela,
onde eu vou depois mesclar, tá, gente? Então eu vou trabalhando sempre com a mesclagem de cores, então eu vou sempre estar suavizando essa pintura. Eu não gosto muito dessa troca de cor muito seca, então sempre trabalho nessa suavização. Depois vamos adicionar também uma luz. Essa luz eu escolhi uma luz azul. Então vamos dizer que tem uma luz vindo assim de frente, batendo nela uma luz azul. E é por isso que vai ficar com essa luminância em azul. Então para a calça aqui a gente segue o mesmo padrão, tá, gente? Então vamos trabalhar do escuro pro claro. Então a gente começa com o azul escuro, depois o azul claro e depois vai para um branco. E aí aos redores, as bordas, a gente pinta com um pouquinho de preto bem suave, tá? Com o pincel no modo suavização. Então a gente vai brincando com isso aí. Acabei fazendo um brilhinho também ali na coxa da calça dela para trazer uma sensação de mais relevo. Então a partir desse momento, tá, gente? A gente vai estar trabalhando com aqui um pouquinho de roxo, tá? Pra gente estar trazendo esse gradiente aqui, um pouquinho de luminância, que a pele dela tá absorvendo um pouquinho de luz ali do ambiente. O ambiente tem uma luz ali mais roxa, né? Mais voltado pro roxo. Então vamos fazer assim, toda a pele. E aqui na clavícula dela a gente vai trazer um pouquinho mais de cor também. Fazer agora o cabelo, tá, gente? Então essa parte aqui do cabelo, essa área. Então vou selecionar todo o cabelo aqui com a ferramenta de laço, tá? Pra gente não delimitar aqui a área que a gente vai pintar. Não sair ali muito do traço. E eu vou escolher um tom de marrom. Eu acho que não é o mesmo marrom da série animada, né? Do anime. Mas é um marrom bem bonito que eu achei aqui. Umas cores bem bonitas. Eu vou estar trabalhando depois as mechas mais escuras, tá, gente? Então a gente vai fazer uma sombra aqui. Então trabalhando essas mechas mais escuras. E aí depois a gente vai suavizar com um pincel suave, né? Ou com a ferramenta de dedinho, que é a suavização. Então depois a gente vai estar trabalhando também com luzes. Então eu vou fazer umas luzes em ciano, tá? No cabelo dela. Essas luzes em ciano vão dar um destaque muito legal. Eu gostei muito do resultado. E também eu vou fazer um brilho, tá? Esse brilho vai simular o reflexo que o cabelo emite ali com as luzes do ambiente. Depois a gente vai fazer duas camadas, tá? Uma camada a gente primeiro passa o reflexo, depois suaviza esse branco e depois passa novamente para ficar um pouquinho mais contrastado, tá? E depois aqui, a parte final, a gente pode estar contornando toda a personagem com duas luzes laterais. Uma luz do lado esquerdo em roxo e a luz do lado direito em amarelo. Então ela está recebendo duas luzes de dois pontos diferentes. Então vamos selecionar aqui todo o contorno da personagem. Lembrando que aqui é só o contorno, tá, da personagem. E aqui vou estar trazendo toda essa luz aqui, ó, desse lado. Inclusive aqui nessa parte da jaqueta dela aqui de lado. Na blusa dela de lado também. Vou estar escurecendo algumas partes. Está trabalhando esse amarelo também. E tá trazendo alguns pontinhos de foco. Tá trabalhando aqui também nas sombras do cabelo em roxo. Que vou estar utilizando aqui. Aqui vou estar trazendo aqui um contorno também em branco. Para fazer um brilhozinho a mais. Um destaquezinho, um detalhezinho. Que vai fazer bastante diferença. E esse daqui foi o resultado final. Lado a lado aqui, ó, do lado esquerdo, o desenho que eu fiz no papel alguns anos atrás, eu não sei exatamente quantos anos eu fiz. Acho que vai ter uma galera aí que vai lembrar desse desenho aí que eu fiz aqui no canal. E agora o desenho no digital no lado direito. E aí, qual que você gostou mais? Comenta aqui pra mim. Minha técnica de colorir evoluiu bastante, dá pra perceber que eu não sabia fazer tanta transição assim. Então ficava um desenho mais seco, ficava um desenho mais... pra não dizer feio, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.